EcoCast. Eu sou a Maria Clara. E eu sou a Júlia, e esse é o EcoCast, projeto do Laboratório 1 do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ. Nessa terceira temporada, estreamos um novo formato, com episódios semanais e divisão em editorias. Hoje, dia 20 de maio, data da gravação desse episódio, é dia de Eco na Sociedade. Episódios que levam até você a voz de especialistas sobre as pautas mais atuais do país e do mundo. No episódio de hoje, vamos falar sobre um dos acontecimentos recentes mais relevantes da política internacional, a guerra na Ucrânia, que apesar de parecer distante, tem efeitos em todo o mundo. Bom, achamos importante dar uma contextualizada, já que a crise no leste europeu não é um assunto novo. Em 2014, o presidente ucraniano, que era pró-Rússia, foi deposto em um movimento no qual o povo se dividia entre aqueles que queriam uma maior integração com a Rússia e aqueles que eram a favor de alianças com a União Europeia. Nesse cenário, Vladimir Putin, o presidente russo, realizou uma intervenção militar na Crimeia, ex-estado soviético que já era independente, resultando na sua anexação à Rússia. Isso gerou uma reação de reprovação cada vez maior dos países europeus e nos Estados Unidos. Nesse mesmo ano, a crise separatista pró-Rússia fez com que os estados do leste ucraniano, Luhansk e Donetsk, localizados na região de Donbass, se autodeclarassem independentes da Ucrânia, o que, vale lembrar, abriu caminho para as recentes invasões. Desde então, as tensões não se dissiparam por completo. E em 2019, com a chegada de Vladimir Zelensky na presidência da Ucrânia e seus constantes flertes com a OTAN e a União Europeia, o quadro voltou a se agravar, até que em dezembro do ano passado, o exército russo começou a se posicionar nas fronteiras. Apesar do Putin ter negado durante meses qualquer intenção de invasão, as tratativas entre Zelensky e a OTAN se intensificaram, e o presidente russo continuou a deixar claro que não admitiria a entrada da Ucrânia na organização militar. Então, como passo final, Putin decidiu reconhecer a independência de Luhansk e Donetsk, e 3 dias depois, em 24 de fevereiro de 2022, a guerra foi iniciada. Usando o argumento da necessidade de desnazificação ucraniana e de sua proteção contra a OTAN, a Rússia declarou a necessidade de uma operação militar especial, como foi chamada por Putin, e tem bombardeado diversas cidades ucranianas, causando inúmeras mortes e também uma imensa reação global. Então, hoje, teremos um convidado muito especial para falar sobre esse assunto com a gente, Tanguy Bagdadi, mestre em Relações Internacionais pela PUC-Rio, professor universitário, especializado em concursos de admissão à carreira diplomática, comentarista de política internacional da Globo News e podcaster, junto com o economista Daniel Souza, do Petit Jornal. Para quem não conhece, é um podcast que desde 2016 assumiu a missão de fornecer informação confiável, simples e crítica acerca dos acontecimentos da atualidade. E hoje ele vem recebendo cada vez mais destaque por sua cobertura da guerra, por meio de plantões diários que atualizaram a guerra durante 2 meses. Bem-vindo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Prazer é meu. Vamos lá. Vamos falar sobre guerra hoje de novo. Então, Tanguy, hoje tudo acontece muito rápido, né? As informações chegam pra gente de uma forma quase que instantânea. Por conta dessa rapidez, esse plantão com atualizações diárias já foi a ideia inicial, porque antes o esquema do programa era em bate-papo semanais, uma coisa um pouco menos frequente. Vocês imaginavam que isso tudo se estenderia por tanto tempo? Na verdade, a gente já tinha o podcast num esquema praticamente diário. Ele sempre foi mais ou menos diário. Só que o esquema era um pouco diferente, porque a gente tinha um bate-papo semanal, que somos nós dois, e a gente tinha 3 colunas que eram individuais. Então, eu gravava uma coluna e ele gravava 2 na semana, ou então o contrário. Eu gravava 2 e ele gravava 1. E eram colunas mais curtas, né? Eram 5 minutinhos de coluna, rapidinho e tal. E o bate-papo mesmo, que era esse programa um pouco mais longo, né? Era, normalmente aí dava 20, 25 minutos, era apenas uma vez por semana. A partir do ano passado, no entanto, né, 2021, a gente percebeu que tinha alguns eventos que mereciam uma atenção um pouco maior. O clique para isso foi quando os Estados Unidos saíram do Afeganistão. E aí a gente teve aquela volta do Talibã ao poder no Afeganistão. Aquilo foi um domingo. E naquele dia a gente resolveu gravar um bate-papo especial sobre o Afeganistão. Então a gente gravou um bate-papo ali em cima da hora. E aquilo foi muito bom porque é um momento no qual todo mundo está se perguntando que diabo está acontecendo, o que isso significa, como é que você entende o papel disso e tal. Então a gente começou a ter a ideia, né, de que sempre que acontecesse alguma coisa mais importante, a gente podia gravar um episódio rápido. E essa é a vantagem da mídia podcast, né? Assim, a agilidade. A gente consegue, sei lá, se agora a gente decidir, daqui a meia hora a gente grava, faz uma pauta rápida, grava, 1 hora depois já está no ar. A partir daí, toda vez que acontecia uma eleição, alguma coisa, a gente gravava um episódio específico para aquilo.
Quando a guerra estourou, houve assim, uma demanda muito grande por entendimento acerca do que estava acontecendo, o que era o antes, né? Assim, como é que se chegou até lá. E, portanto, a gente gravou um episódio, que foi, eu acho que é o maior episódio que a gente teve até hoje, né? Que é exatamente sobre assim, contextualização da guerra na Ucrânia. E a partir daí a gente sentiu a necessidade de falar sobre o que estava acontecendo. Só que acontece tanta coisa que a gente começou de fato a fazer os plantões diários, né? A gente já parou de chamar, inclusive, de plantão da guerra, agora a gente voltou a chamar de bate-papo, mas diário também, né? Então, 5 vezes por semana. Mas não foi a gente que escolheu, foi o mundo que escolheu, né? O mundo ficou louco e a gente apenas narra o apocalipse, né? A gente não faz o apocalipse. E vocês imaginavam que duraria tanto tempo? Porque foram 2 meses, né, de plantão. Foram 2 meses, a gente vai chegar daqui a pouco a 3 meses, né? Você mudou o nome, mas a gente já está quase 3 meses. A guerra começou no dia 24 de fevereiro. Eu já vi que vocês dataram o episódio, então não tem problema, né? A gente está gravando no dia 20 de maio, então daqui a 4 dias a gente completa 3 meses fazendo plantões praticamente todos os dias, né? Já não chama mais plantão, chama bate-papo, mas o formato é o mesmo, né? A gente continua tendo transmissões diárias. E não, a gente não esperou que ia demorar tanto. Eu acho que, de início, a expectativa que se tinha era que a Rússia fosse ter uma facilidade maior e fosse liquidar a guerra com uma rapidez maior, que talvez a Rússia fosse ficar circunscrita ali ao leste da Ucrânia, de repente a Rússia estava no território ucraniano inteiro, né? Você tinha uma reação internacional imensa, então a quantidade de notícias era muito grande. Um ponto só como curiosidade, quando a gente fazia os bate-papos semanais, era muito comum que a gente ficasse procurando pauta. Não é brincadeira, assim. De eu mandar mensagem para ele faltando meia hora para a hora da gravação, eu falar, Daniel, eu preciso de mais uma pauta. Eu não achei, assim. E aí a gente começava a procurar alguma pauta que fosse interessante e tal, porque às vezes, de fato, não tinha tanto assunto assim. Hoje, a gente faz diário, todos os dias a gente faz. Às vezes a gente tem que tirar a pauta. Às vezes a pauta tá lá e a gente tira da pauta porque senão não vai caber. Então, enfim, a gente não imaginava que fosse, de fato, ter tanto assunto assim em tão pouco tempo. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? De uma forma muito rápida. Em uma sociedade tão globalizada como a nossa, é muito difícil que conflitos dessa escala tenham consequências só entre os envolvidos. O que aconteceu quase que instantaneamente foi a subida dos preços. Com as tensões que cercam o Mar Negro, a rota de exportação de grãos e outras commodities foi muito comprometida, ainda mais com a Rússia e a Ucrânia representando uma porcentagem considerável dessas exportações. E, recentemente, a Índia também se juntou aos países que limitaram as exportações para o mercado internacional. Esse combo tem causado efeitos muito sérios, o que inclusive foi tema de uma recente declaração do Antônio Guterres, secretário da ONU, que falou sobre o risco de generalização da fome. Tanguy, você enxerga alguma saída realmente eficaz para essa situação? Porque só a criação de corredores para o escoamento dos produtos ucranianos bloqueados, como vem sendo discutido, não parece ser o suficiente. E essa questão tem tudo para criar crises políticas e humanitárias ainda mais sérias, já que com o aumento dos preços, o custo de vida aumenta e a insatisfação popular só cresce. Então, uma coisa que a gente aprende com o tempo, né, é que não dá para ter soluções simples para problemas complexos, né, muito complexos. Sim. Então, não tem nenhuma solução rápida para isso. A solução ela tem que ser construída, ela depende de multilateralismo, que é uma coisa que a gente tem cada vez menos, né, diplomacia, acordos, negociações, capacidade de fato de sentar para negociar. E esse vai ser um problema sério, né? Eu acho que esse vai ser um problema que vai marcar uma geração inteira, o que vai ser exatamente o problema da fome, o problema da escassez de alimentos, o problema das crises econômicas, das crises sociais. Então, uma volta da fome, a fome nunca chegou a ser erradicada completamente, mas o problema da fome ele era muito mais um problema de distribuição, de desigualdade, do que exatamente de produção. Agora a gente vai começar a ver um problema de produção também. Então, além da desigualdade, a gente vai ter o problema da produção. E a gente sabe que quando isso acontece, a desigualdade aumenta ainda mais. Então, a tendência é que, ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, a gente veja algo que a gente viu mais ou menos ali no ano de 2019. Né? 2019 foi um ano com muitas manifestações, muitos protestos em muitos lugares diferentes. Eu lembro disso porque a gente já tinha o bate-papo, né? Já tinha o Petit Jornal, então a gente já cobria essas manifestações com muita frequência, exatamente por causa de crises econômicas. A gente nunca imaginou que depois de vir uma pandemia que a situação piorasse tanto, depois de vir uma guerra das proporções e piorasse tanto. Mas os próximos meses ou anos devem ser difíceis, assim, com manifestações, com protestos, com insatisfações, governos caindo, governos não sendo reeleitos. Essa é uma característica também das crises, e com isso, portanto, como sempre, né, a busca por soluções fáceis para problemas complexos. Então, os próximos meses não vão ser meses
simples, vocês da comunicação, coloco vocês da comunicação porque eu não sou jornalista, tá? Mas vocês da comunicação vão ter muito trabalho ao longo dos próximos meses, não tem nenhuma dúvida disso. Recentemente, o presidente Vladimir Zelensky chamou a atenção não só para esse impacto mundial do bloqueio russo no Mar Negro, como também para a necessidade de reconhecer a Rússia como um Estado terrorista, diante de todos os ataques que ela vem cometendo. Na última semana, tem se falado muito sobre o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, e as investigações sobre os crimes de guerra na Ucrânia. Mas o que isso significa na prática? Porque apesar das negativas do Putin sobre os ataques, é visível para o mundo todo as atrocidades que vêm acontecendo. Se essas investigações confirmarem os crimes, quais que seriam as consequências? Qual seria o próximo passo? Porque às vezes a sensação que fica é que essas investigações e acusações não funcionam muito para levar para lugar nenhum. Então, o papel dessas investigações tem um papel importante, tá? Você é a última pessoa a dizer assim, não adianta de nada. Adianta. Adianta, claro que adianta. Adianta, sobretudo, pelo fato de que você abre uma investigação. E você impede, portanto, que, por exemplo, a Rússia diga que nada disso aconteceu, que é tudo uma invenção, né? Que plantaram tudo e tal. Quando você tem uma investigação, normalmente você passa a ter provas bem documentadas, bem fundamentadas, você consegue mostrar exatamente como é que aquilo aconteceu, né? E isso tem, de fato, que ser feito de modo a esclarecer toda a cadeia de fatos. Assim, tudo o que aconteceu tem que ser esclarecido exatamente por meio de uma investigação dessa que você faz. Agora, a gente costuma associar muito essa questão, por exemplo, do Tribunal Penal Internacional investigar, né, enfim, tentar punir alguém com uma punição que seja, por exemplo, cadeia. Né? Você vai pegar o Putin e colocá-lo na cadeia. E aí o buraco é um pouco mais embaixo, né? Porque aí você precisa, no caso, pegar o Putin. Né? O Putin, ele é tipo o presidente da Rússia, né? Ele não é um cara que você vai fazer uma batida policial e vai pegá-lo. Né? Isso já aconteceu, né? Assim, os Estados Unidos já prenderam uma vez o presidente do Panamá. Né? Em 1989, invadiram lá o Panamá e prenderam o cara. Mas a Rússia não é o Panamá. Então, a questão ela não é tanto a expectativa de que o Putin possa eventualmente ser preso, mas é a expectativa de deixar às claras tudo o que aconteceu. Isso faz parte, inclusive, da memória do conflito, né? Quando a história for contada, é importante que se saiba o que aconteceu, é importante que se faça uma investigação que seja, de fato, isenta, né? Que ela seja capaz de olhar todos os prismas de tudo o que aconteceu, inclusive do que aconteceu, eventualmente, por exemplo, perpetrado por tropas ucranianas contra soldados russos. A gente já viu imagens disso, né? Enfim, de abusos que foram cometidos pelo exército ucraniano contra soldados russos, independente de, mas quem é o bonzinho, quem é o bandido, não tem isso. Então, essa investigação ela precisa ser feita, mas sem a expectativa de que a gente esteja falando sobre prender um criminoso e que ele tem que ir para a cadeia. Lembrando, Putin tem 69 anos, ele não tem mais 30 anos de vida, não vai ser o caso assim, quando ele der bobeira, a gente vai lá e pega ele provavelmente não vai sair da Rússia nunca mais, e o objetivo dele também me parece que não era exatamente passar férias em Paris. Então, não dá para esperar que seja esse tipo de justiça que se aguarde. Agora, quando você faz uma investigação como essa, você olha não apenas para o Putin, né, mas para toda a cadeia de comando, para todas as pessoas que estavam junto dele. E aí você vai pegar pessoas, que você vai colocar numa lista pessoas que contribuíram com isso, e aí sim, alguns deles podem eventualmente ser presos, alguns deles podem sofrer restrições para o resto da vida, e isso faz parte de uma investigação do Tribunal Penal Internacional. Entendi. Porque quando a gente pensa em tribunal, eu digo uma imagem assim externa de pessoas mais leigas sobre o assunto, você pensa muito mais sobre as consequências para além da documentação, para além dessa construção dessa memória. Então, mas isso chegou a acontecer, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre o Tribunal Penal Internacional lá para Iugoslávia, para Ruanda, muitos deles foram presos, né? Muitos dos que promoveram, por exemplo, crimes contra a humanidade foram de fato presos, foram julgados e presos. Mas é um outro cenário, né? Um outro contexto, porque você conseguiu pegar essas pessoas. No caso do Putin, ele é presidente da Rússia. Você pegar um cara que é um ex-presidente do que era a Iugoslávia, depois que o regime já não existe mais, dá para fazer. Um general do exército iugoslavo. A Iugoslávia não existe mais. Não é o caso da Rússia. Né? A Rússia não vai deixar de existir. A Rússia é uma das grandes potências. Por mais que tenha dificuldade de ganhar uma guerra como a da Ucrânia, é uma grande potência. Mas isso não tira a importância da investigação. Acho que é o meu ponto. Né? O tribunal... Porque senão a gente pode cair no erro de falar assim, não vai prender mesmo? Então deixa para lá. E aí você perde a oportunidade exatamente de documentar e saber tudo de fato que aconteceu. Essa é uma função do Tribunal Penal Internacional. As investigações sobre esses crimes de guerra começaram por conta de uma votação realizada no dia 12 de maio pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU. Ao contrário de votações em outros organismos internacionais,
o Brasil votou a favor da resolução, mesmo sugerindo a edição de alguns trechos que pressionavam a Rússia. A gente queria falar exatamente sobre essa atuação dúbia, de suposta neutralidade do Brasil no conflito e como isso afeta a nossa imagem. Porque desde antes da guerra, o Brasil tem assumido essa posição, né? Muito distante daquilo que a maioria do Ocidente defende, com algumas declarações bem polêmicas. No meu entender, nós não vamos tomar partido, nós vamos continuar pela neutralidade e ajudar no que for possível, busca da solução. Você está exagerando para essa massacre. Tá? Não há interesse, eu entendo, né, por parte de um chefe de Estado como o da Rússia, praticar um massacre onde quer que seja. Ele está se empenhando ali em duas regiões do sul da Ucrânia que, em referendo, em mais de 90%, em média 90%, da população quer se tornar independente, quer se aproximar da Rússia. É isso que está acontecendo. Equipamento de guerra é para matar, a gente sabe disso aí. Então o senhor não condena as ações do Putin? Olha, eu não tenho, eu vou esperar o relatório, como vai ser aqui o projeto de resolução, para emitir a minha opinião. Outro exemplo aconteceu no dia 25 de abril, quando o vice-ministro russo das Relações Exteriores disse que o Brasil não deu as costas para Moscou e que entende perfeitamente os objetivos da Rússia, assim como a China e a Índia. Enquanto isso, pelo terceiro ano seguido, o Brasil ficou de fora da cúpula do G7. Tanguy, essa neutralidade do Brasil pode gerar consequências diplomáticas e econômicas graves? Porque o país tem uma herança diplomática de muito respeito, né? Que parece que vem se perdendo nos últimos anos. Então, eu acho que a gente tem que rever um pouco a análise que vem sendo feita da atuação brasileira diante da guerra. A gente não tem uma voz única. Se a gente for considerar que assim, o que o Brasil disse, a gente vai ficar muito confuso, porque o Brasil disse duas coisas diferentes. Uma coisa o presidente disse e outra coisa o Itamaraty disse. O presidente, ele mantém uma postura que é uma neutralidade estranha, para dizer o mínimo, né? Uma neutralidade que diz que é solidário ao Putin. Aí depois ele disse, mas não é exatamente solidário à invasão, porque a invasão não tinha começado ainda. Você tinha 200 mil soldados russos na fronteira com a Ucrânia. Quando você diz que é solidário, você está fazendo referência a isso. E depois da guerra começada, o próprio presidente diz, como você muito bem colocou, que não há indícios de massacre. Ou seja, a postura do presidente da República é uma postura que é de uma neutralidade muito favorável à Rússia. Paralelamente, no entanto, a gente tem a atuação da diplomacia brasileira, que, a meu ver, é uma postura impecável, perfeita, e que segue exatamente a tradição da diplomacia brasileira, que é uma posição de ser neutro. O que significa ser neutro? Ser neutro eu não tenho preferência nem pela Rússia nem pela Ucrânia, o que não significa que eu simplesmente me abstenho de qualquer tipo de posição. A posição brasileira ser neutro eu previamente não tenho qualquer tipo de preferência, ora por um, ora por outro, mas eu sou favorável, por exemplo, ao restabelecimento da paz dos canais diplomáticos. Eu sou favorável que a Rússia pare o ataque, assim como eu sou favorável também que as sanções econômicas impostas contra a Rússia sejam moderadas, porque isso pode dificultar uma solução para o conflito lá na frente. Se você escalar demais com as sanções, isso pode fazer com que a Rússia não tenha mais absolutamente nada a perder e o conflito, portanto, não volte atrás. Então, a posição brasileira de neutralidade é uma posição perfeita. É exatamente a posição que é histórica do Brasil, segue a tradição diplomática brasileira. O elemento estranho aí não é a posição do Itamaraty. A posição do Ministério das Relações Exteriores está plenamente em linha com a tradição diplomática do Brasil. O que destoa dessa posição, e eu quero que reparem que a posição presidencial ela destoa, mas ela não é uma posição colocada normalmente de forma oficial. Ela é uma entrevista do presidente, ela é uma live do presidente, mas isso não está em documentos diplomáticos oficiais, isso não está no discurso, né, do Ronaldo Sardenberg, por exemplo, né, o embaixador brasileiro no Conselho de Segurança, por exemplo. Isso não aparece lá. O que aparece no discurso brasileiro na ONU são a posição tradicional brasileira. Então, nesse sentido, assim, tem que ter um cuidado, porque se a gente olhar tudo e falar assim, a posição brasileira, a gente fica perdido. Assim, que diabo de posição brasileira é essa? São duas posições diferentes, uma do presidente e uma do Itamaraty, e, assim, como faz parte da tradição, a posição do Itamaraty é aquela que a gente deve levar mais em consideração, sobretudo levando em consideração uma certa informalidade da posição do presidente da República. Essas manifestações de presidente, mesmo que informais, você acha que isso de alguma forma pode manchar um pouco da nossa imagem lá fora a longo prazo? Ou é uma coisa que internacionalmente é vista como temporária?
O cara tá lá falando besteira, ninguém respeita, vai passar e o nosso respeito diplomático vai continuar. Você acha que isso pode, de alguma forma, ser significativo no futuro? É significativo. Na verdade, é algo que a construção é muito lenta, né? Para você conseguir construir uma imagem como essa que o Brasil conseguiu. E isso não é perdido de uma hora para outra. Mas o fato é que conseguir recuperar a mensagem de que aquela tradição anterior ela ainda existe é algo que vai levar um certo tempo. Porque não é exatamente somente estabelecer uma imagem ruim. Né? Não é assim, não gosto mais do Brasil. Não é, mas a partir do momento que você enxerga uma política externa que é muito tradicional, não é nem que foi, que é muito tradicional, mas que vem passando por um momento como esse, você começa a meio que ignorar. Então o Brasil, por exemplo, vocês falaram agora há pouquinho, o Brasil não foi chamado informalmente para a reunião do G7. Mas não é assim, não é birra com o Brasil. É assim, não importa muito agora. Assim, agora não Perde um vou pouco do prestar respeito, atenção. né? Perde, na verdade, a relevância, perde a centralidade. Né? Não é nem tanto respeito, o Brasil continua sendo respeitado, é um dos 5 maiores países em termos territoriais do mundo, tem uma das grandes populações mundiais, tem uma das grandes economias, é um país relevante, claro que é, mas o momento acaba fazendo com que o Brasil esteja um pouco mais distante das negociações internacionais. Dá para voltar? Claro que dá, mas o Brasil vai ter que demonstrar que é capaz de voltar. Então isso demanda tempo. Para você se afastar do cenário internacional, é mole, é muito rápido, né? Você passa um ano de declarações absolutamente bizarras e você se afasta. Para você conseguir voltar, existe um caminho a ser feito, né? A retomada dessa centralidade, ela demanda mais do que exatamente o afastamento. Nessa onda aí de pronunciamentos polêmicos, a gente teve na última semana um pronunciamento do ex-presidente Lula, na entrevista que ele deu para a revista Time. Ele disse que o Zelensky seria tão responsável quanto Putin e que os Estados Unidos e a União Europeia poderiam ter evitado o conflito se fossem contra a entrada da Ucrânia na OTAN. Principalmente no início da guerra, a gente viu muitas discussões, tanto nas redes sociais quanto entre especialistas, sobre esse possível culpado. Você acha que de fato existe algum lado que foi mais responsável do que outro? Ou que algum dos países conseguiria evitar toda a situação, negociando mais, como foi dito pelo Lula na entrevista? Então, não dá para botar todo mundo mesmo, assim, com o mesmo nível de responsabilidade se um país invadiu o outro. Assim, um país foi lá e invadiu o outro. Assim, fez a invasão, pegou soldados, exército, colocou na fronteira e decidiu passar da fronteira. É óbvio, assim, me parece banal que a Rússia é muito mais responsável do que qualquer outro país. Agora, isso significa que apenas a Rússia contribuiu para essa situação? Não, também não. Então, assim, uma pessoa como Lula, né, que, enfim, ex-presidente do Brasil e potencial candidato, né, enfim, não confirmou ainda, mas potencial candidato, ele vai ter que tomar esse tipo de cuidado sempre, né, pelo fato de que, naturalmente, você vai pegar aquilo que é a headline para chamar atenção. Então, a Rússia é a principal responsável, ponto. Isso aí é absolutamente indiscutível. Mas ela não é o único ator desse conflito. Então o cenário ele tem que ser visto de uma forma mais ampla, porque naturalmente a Rússia ela também se considera ameaçada a partir do momento que a Ucrânia entra na OTAN. É direito da Ucrânia entrar na OTAN? Mas isso de qualquer maneira coloca a Rússia numa posição de insegurança. Isso justifica a invasão? A meu ver, não. A meu ver, não justifica. Mas, de qualquer maneira, me parece assim, uma discussão muito, muito adolescente você dizer que apenas um é o responsável. Só ele, só apenas ele. Se você negar isso, se você questionar isso, se você colocar um mais depois, não pode. Não tem nenhuma dúvida de que a Rússia é a grande responsável, mas, de qualquer maneira, faz parte da análise a gente conseguir entender o cenário de uma forma geral. Se a gente deixa de analisar o cenário de uma forma geral, aí vira apenas torcida, né? E aí a gente não contribui em absolutamente nada para conseguir entender outros cenários que venham a se repetir daqui para frente. Uma outra questão que é meio delicada, mas não dá para ignorar, é uma certa hipocrisia assim, nesse debate, porque a ONU tem uma voz ativa que é predominantemente ocidental e que se omitiu muitas vezes durante várias guerras travadas pelos Estados Unidos. Recentemente teve até a gafe do Bush, o ex-presidente dos Estados Unidos, que em uma declaração sobre a guerra trocou Ucrânia por Iraque, que no caso foi o país que ele mesmo invadiu durante seu governo. Uma invasão que foi motivada comprovadamente por uma mentira e que nunca foi julgada. Analisando as duas situações, mesmo que não possam ser realmente comparáveis, é visível uma certa parcialidade de um órgão que
teoricamente, deveria ser imparcial. Por que você acha que esse fato parece ser meio ignorado pelo debate midiático sobre a guerra? Eu posso discordar de você? Pode. Eu vou discordar Pode muito. muito de leve. É porque, assim, eu não concordo com isso que a ONU é parcial, que coisa assim. A gente, às vezes, tende a ver a ONU como um ator que vai tomar decisões, vai decidir o que pode, o que não pode. A ONU nada mais é do que uma praça na qual os estados se reúnem e debatem. Né? É isso. A ONU é um grande grupo de WhatsApp. É Telegram, né? Porque tem quase 200, aí não cabe no grupo de WhatsApp. É isso. Assim, a ONU ela funciona para isso. A ONU tem funcionários técnicos, ela é capaz de oferecer soluções, de buscar alternativas e tal. Claro que é. Mas a posição da ONU, por exemplo, em termos geopolíticos, é uma posição muito mais de debate global, de debate geral. É importante lembrar que quando os Estados Unidos invadiram o Iraque no ano de 2003, eles o fizeram sem autorização do Conselho de Segurança. Então não dá para dizer assim, a ONU foi lá e autorizou a invasão do Iraque, agora está fazendo o contrário com a Rússia. Não. A ONU não autorizou, o Conselho de Segurança da ONU não deu autorização para os Estados Unidos invadir o Iraque. Eles foram lá e invadiram da mesma forma que a Rússia está invadindo a Ucrânia agora. Aqui eu vou respeitar minhas barbas já ficando branca, não sou tão velho assim, tá? Mas eu estava na faculdade, estava começando a faculdade quando os Estados Unidos invadiram o Iraque. Hoje eu vejo gente falar um absurdo total e completo que foi assim, na época que os Estados Unidos invadiram o Iraque, ninguém falou nada. Gente, o mundo quase caiu quando os Estados Unidos invadiram o Iraque. Foram meses de sofrimento, pressão, né? Assim, foi um negócio realmente muito grande. Então, não dá para dizer que a ONU ela é parcial, porque ela defende os Estados Unidos, defende... Isso não é verdade. Isso não se verifica. Não dá para dizer que a ONU ela deixa passar o que os Estados Unidos querem fazer e implica contra a Rússia. Isso definitivamente está errado, está equivocado. Dá para entender uma série de críticas à ONU. Críticas à ONU são absolutamente possíveis e justas, mas essa não é uma crítica que eu considero correta. Né? A ONU ela se preza a ser um espaço de debate entre os países, as decisões que são tomadas lá são tomadas coletivamente. Você tem uma administração da ONU, né, um aparato administrativo da ONU, que tende a ser muito crítico a ações americanas, da mesma maneira que é muito crítico a ações russas, e muitas vezes me parece que a intenção de uma crítica como essa é dizer que a Rússia está sendo excessivamente crítica à Rússia. A ONU está sendo crítica à Rússia da maneira como a ONU tem que ser crítica à Rússia. A Rússia está invadindo o outro país. Então, eu discordo, assim, não que eu seja um grande defensor da ONU e tal, mas as críticas à ONU elas têm que ser feitas de maneira justa. Assim, essa não acho que seja uma crítica. A ideia de parcialidade não me parece que seja uma crítica correta às Nações Unidas. Bom, uma última questão que a gente queria falar é da enorme diferença no tratamento internacional e jornalístico em relação aos refugiados. No dia 12 de maio, a Acnur, Agência de Refugiados da ONU, declarou que mais de 6 milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia, causando a maior crise de refugiados na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A maioria fugiu para a União Europeia, que tem recebido os ucranianos com a concessão de vários direitos. Mas se a gente lembra da onda migratória que começou em 2015, principalmente de refugiados da África e do Oriente Médio, vemos que os mesmos governos que agora recebem os ucranianos lutaram contra os imigrantes do sul global. O primeiro-ministro búlgaro disse, abre aspas, esses não são os refugiados a que estamos acostumados. Trata-se de pessoas que são europeias, são pessoas inteligentes, educadas. Nenhum dos países europeus tem medo da onda imigrante que está por vir. Fecha aspas. A cobertura jornalística internacional também fez comentários parecidos. O correspondente da CBS News, Charlie D'Agata, disse, abre aspas, este não é um lugar, com todo respeito, como o Iraque ou o Afeganistão, que tem visto conflitos violentos há décadas. Essa é uma cidade relativamente civilizada, relativamente europeia, onde você não espera isso. Fecha aspas. Tanguy, essa comoção internacional revela um eurocentrismo global, como presente na fala dos jornalistas? Ou, de fato, a importância desse conflito é grande o suficiente para que a atenção mundial se volte para ele dessa forma, negligenciando os conflitos de países em que os habitantes são, em sua maioria, racializados? Não, isso é eurocentrismo puro e simples, são lourinhos brancos, né, são eslavos, enfim. Então, e o nome disso é racismo, né? Assim, é uma postura profundamente preconceituosa. Então, pessoas que, na verdade, a gente pode pegar o argumento, inclusive, né, do camarada da Bulgária aí que você falou, e invertê-lo, né? Exatamente por serem
pessoas que vêm, por exemplo, de países que têm conflitos há muito mais tempo, são pessoas que estruturalmente precisam muito mais de abrigo do que pessoas que vêm de regiões que têm conflitos há menos tempo. Então, o meu ponto aqui os ucranianos precisam muito de refúgio, claro que precisam, estão passando por uma guerra no seu território, e afegãos, e sírios, e líbios, e iraquianos também. Tá? Então, nesse ponto, assim, não há qualquer tipo de defesa para declarações como essas, mas a gente sabe que é a pura realidade, é exatamente assim que funciona o pensamento daqueles que decidem se vão oferecer refúgio, se não vão. Então, essa é uma parte que bom, né, que os ucranianos estão sendo recebidos, mas é muito triste imaginar que para refugiados de outros locais o cenário é tão diferente, né? A recepção ela acaba sendo tão diferente. Tanguy, obrigada. Queria muito agradecer sua presença. É muito importante nesse momento a gente ouvir vozes qualificadas para compreender melhor tudo o que está acontecendo. Eu particularmente sou fã do Petit, acompanho muito, então obrigada por ter topado essa conversa com a gente. Nada, o prazer foi meu, obrigado pelo convite e sucesso pro EcoCast de vocês. E antes de encerrar, também quero agradecer a toda a nossa equipe e a todo mundo que ouviu até aqui. Nossas redes sociais, as do Tanguy e o link pro Petit Jornal vão estar na descrição desse episódio. Eu sou a Maria Clara Paiva. E eu sou a Júlia Mitski. E esse foi o Eco na Sociedade. Até a próxima. EcoCast.